Então, a hora que vocês quiserem, pode começar, Wellington. Boa noite, professora. Boa noite, caros colegas. Então, vamos começar a nossa apresentação do Direito Civil sobre a dação em pagamento. Pode passar, professora? Então, na realidade, é essencial para nós termos conhecimento das modalidades, sabermos muito bem a origem delas. E a origem delas, no direito civil, remete a um direito romano, tal como eu pesquisei. A dação de pagamento não é diferente delas. Tal como nós aprendemos lá em História do Direito, né, houveram jurisconsultos e pretores, né, na Roma Antiga, né, a qual o direito romano se construiu, a qual veio a base para o nosso direito moderno. E a dação de pagamento, a dação não é diferente disso. Então, eu só coloquei ali para vocês terem uma noção de onde veio, né? A dação veio do princípio, né? Aliud pro alio invito preditore solvi non protesto, que significa, né, não se pode pagar uma coisa por outra contra a vontade do credor. Na época, os jurisconsultos eles se discutiam muito, hoje que nós chamaríamos de doutrina, né? Se havendo, posteriormente meus colegas vão me explicar, mas havendo a dação em pagamento, na época se chamava datio insolutum ou datio soluto, alguns autores mais antigos, eles preferem dação insolutum, muitas vezes. Eles não gostam de denominar a dação em pagamento. Mas isso é só para quando vocês lerem a doutrina, vocês vão ver essas terminologias em latim. É só para vocês não terem dificuldade, né? O interessante é que eles discutiam a relação da dação em pagamento, se haveria ou não o vínculo, a quebra do vínculo obrigacional. É isso que daqui a pouco nós vamos verificar nos artigos, os conceitos, em todas as condições e pressupostos para a dação em pagamento. O que é importantíssimo para a continuidade dos nossos estudos é não confundir o quê? Dação em pagamento, que é o datio insolutum, com o datio pro solvendo. O datio pro solvendo, ele é um pouco parecido. Você pode confundir, você tem que tomar cuidado. O próximo grupo vai falar sobre inovação. Eu não vou adiantar nada daqui, porque pode prejudicar outro grupo. Eu só vou falar que tomem cuidado para não confundir o datio pro solvendo com a inovação, porque o datio pro solvendo, ele não quebra o vínculo obrigacional. Ele cria um segundo crédito, que se não for solvido o novo crédito, sem quebrar o vínculo obrigacional, a dívida anterior não será paga, assim, extinta, quero dizer. É somente isso. Daí, daqui a pouco, o próximo grupo vai explicar a inovação, daí vocês vão entender que é um pouco parecido, até. Se o próximo grupo quiser voltar, a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Pode passar, professora, daí o próximo colega meu. Acho que pulou. Pulou Pulou? pulou o conceito. Isso. Boa noite. Eu vou falar do conceito. Ali já foi destacado o conceito de três autores ali. Mas basicamente o conceito está nos artigos 356 e até os 359 do Código Civil, que a dação do pagamento é bem simples. É uma forma de extinção da obrigação através da qual o credor aceita receber a prestação diversa da que lhe foi devida. Por exemplo, se eu trabalho aqui no escritório de contabilidade e tem bastante que tem uma imobiliária. Por exemplo, assim, ali, geralmente, quando eles vendem aqui com a área rural, eles vendem bastante fazenda, geralmente quem eles prestam serviço não lhe pagam em dinheiro. Eles fazem um contrato e geralmente eles fazem um desmembramento da área e recebem também em áreas agrícolas ou lotes na cidade. Praticamente, a dação de pagamento é você estar devendo
em espécie, em dinheiro, né? E você pega e dá outro bem para extinguir essa obrigação. Seria basicamente isso, o conceito de dação em pagamento. Quiser passar para o próximo, professor? Dá boa noite, de novo? O objeto da prestação, eu vou falar ali mais ou menos o resumo que eu fiz de tudo para entrar. Então, dação em pagamento é uma forma especial de pagamento, no qual o credor aceita receber a prestação, né, diversa da pactuada, lembrando que ele não é obrigado a aceitar, haja visto no artigo 313 do Código Civil, que ele não é obrigado a aceitar, ele tem que aceitar, então. Eu tenho que dar, no caso de uma dívida, um objeto, um imóvel. Eu não posso, por exemplo, dever um carro e querer te pagar o valor. Eu tenho que dar, é ao contrário, só que pode. Desta forma. Aí, deixa eu ver aqui, deixa eu fechar. Okay. Então, tá. É objeto de qualquer prestação, bem imóvel ou imóvel. A substituição pode ser de dinheiro por um bem móvel ou imóvel. Datio rem pro pecuni, é assim? De uma coisa para outra. De dinheiro por título, de coisa por fato, entre outros. Desde que seu conteúdo seja lícito, possível, determinado ou determinado. Logo, não importa a obrigação primitiva pactuada, é de dar, fazer ou não fazer, o que interessa a natureza diversa da nova prestação. Pelo que eu entendi, é que, por exemplo, eu devo uma dívida de 50 mil para você e eu te ofereço o meu carro no valor dessa dívida. Caso você aceite, será extinta a dívida com essa forma de pagamento. E depois que você aceitar, ele será enquadrado no artigo 357. Artigo 357, que será pelo contrato de compra e venda. A relação vai ser pelo contrato de compra e venda. Wellington, esqueci de alguma coisa? Do títulos? Tá. No artigo 358, se for título de crédito, a coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão. Acredito que era aí. Posso passar? Pode passar, professor. Então, agora eu vou começar a falar sobre a concordância do credor, né? Então, conforme a Aline já havia mencionado, a dação de pagamento é a concordância do credor em aceitar uma coisa diversa do que foi acordada, né? A dação em pagamento, ela traduz essa ideia de acordo que se dá entre o credor e o devedor, né? Com a finalidade de liberar a obrigação. Só que tem que deixar isso bem claro, que ele não é obrigado, tem que ser de livre e espontânea vontade, ele aceitar essa coisa diversa da que foi acordada, né? Aí entra a última ratio, né, que é uma garantia de segurança jurídica, né, que é onde o credor, ele avalia se é conveniente ele receber esse bem diverso do que foi acordado, né? E também tem aquela questão da garantia do devedor, que seria aquele recibo com a quitação dessa dívida, né? Então tem que ficar uma coisa assim bem claro, que ele tem que ser de livre e espontânea vontade, né? Porque lá no artigo 313, ele diz o seguinte, que o credor não é obrigado a receber a prestação diversa do que foi pactuado, né? Então por isso que é importante deixar bem claro que tem que ser de livre e espontânea vontade. Eu acho que agora é o próximo, professora.
Só um pouquinho que travou aqui, pessoal. Vocês conseguiram me ouvir bem? Porque travou para mim aqui também. Eu ouvi. Sim. Sim. Só um minutinho que não sei o que aconteceu aqui. O resto das borboletas da barriga ficou para amanhã, para Vanessa agora. Você vai matar tudo, relaxa. Professora, se não der certo, o Marcos ele apresenta assim slide mesmo. O que está aparecendo É. para vocês aí? Ainda Victor, né? aparece a concordância, que é a minha parte. Pois é, aqui para mim não está aparecendo nada. Aqui, acho que agora deu. Peraí. Mudou? Boa, professora. Tá. Vou falar sobre evicção, professora. A evicção é a perda da coisa por decisão judicial para terceiros através de uma ação reivindicatória. A evicção ela é um elemento natural de dos contratos comutativos, bilaterais ou onerosos. Existe a evicção também nos contratos gratuitos, mas só em uma exceção lá, que é no caso de doação onerosa. Existem alguns requisitos para a evicção, tem alguns vícios no direito do alienante, vício constituído antes de ser efetuado o contrato, e muitas vezes o evicto, que perdeu a coisa, ele nem sabe o que está acontecendo a ação. Normalmente ele só vai saber quando ele já perdeu e o oficial de justiça bate na casa dele lá para tomar posse. Por exemplo, o carro em que o devedor passa para o credor, aí um terceiro ganha na justiça a posse e o oficial vem pegar o carro. Daí a obrigação volta, acontece um tanto de coisa aí. É isso aí, professor. É isso? É a obrigação. Uhum. Na realidade, ela volta, né? Uma vez extinta, ela volta ao que era antes. Sim. Então, assim, concluindo, resumindo, a dação em pagamento, o que é a dação? Concluindo, bem em breve síntese, assim. É uma forma especial de pagamento, no qual o credor aceita, tem a opção de aceitar ou não. Para que haja essa forma especial de pagamento, existem 3 elementos: a existência da dívida, o credor concordar e o objeto ser diferente do pactuado. Então, na verdade, a dação é só feita conforme um acordo. Mais Sim. ou menos isso? Sim. Pode falar. Em síntese, então, pessoal, para Sim, para ficar claro para todo mundo. A prestação obrigacional, ela quebra o vínculo. O que muda, na realidade, é o objeto, entendeu? É o objeto. Uma vez convencionado, ele muda. Isso, prestaram atenção. Dinheiro foi carro. O dinheiro virou título. É praticamente isso. Mas tem que lembrar que é um direito potestativo do credor. Então, ele tem que concordar. É isso. Pronto. Isso. Uhum. Isso mesmo. Então, nada mais é que um acordo, né, entre o credor e o devedor, mas, na verdade, o credor, ele decide se ele vai aceitar receber uma prestação diferente do que foi combinado, né? Porque a gente já viu que o credor nunca pode, não deve, na verdade, receber algo em menor valor do que é o combinado. Mas, nesse caso, se houver concordância do credor, pode ocorrer, então, essa dação em pagamento. Mais ou menos isso? Isso. Pode ser maior ou menor valor em relação ao que foi pactuado primeiramente. Isso aí. Isso. Alguém tem alguma pergunta? Podem perguntar, é a hora das perguntas. Não tem dúvida? Vai lá, Bruna. Para, Wellington, deixa o povo em paz. Alguém Perguntem só para o Hélio. do grupo Pergunta mesmo pra quer falar mais alguma coisa? Pontuar alguma? Não? Acho que é isso, professor. É isso aí mesmo. Tranquilo, né? Tem muitas Sim. coisas. Eu vou dizer para vocês, assim, eu li vários outros artigos,
Mas tem coisa do tributário, sabe? Daí não quis entrar aqui, sabe? Tem coisa do tributário que eu vi. Professora, A ideia é trazer mais o conceito mesmo para o pessoal saber como funciona, né? Então, a dação pode ser uma extinção da obrigação, dessa forma, onde vai haver uma mudança aí no objeto, sempre com a anuência do credor, então. Tranquilo Professora. demais? Pode falar, Aline, desculpa. eu vi alguns vídeos, né? E num deles aparecia que pode ser também trabalho. Só que eu vi em um só, e daí eu fiquei com um pouco de dúvida. Se pode ser Se pode ser o quê? trabalho. No caso, eu devo e pago você com trabalho. Se ele entraria nessa forma também. Se houver concordância. Pode ser. Não entendi. O áudio do Vinícius tá ruim. Acho que fez um eco, Vinícius. O que você falou? Não, professora. Foi que ativou aqui no celular e no notebook, daí pegou o eco de vocês, hein? Tranquilo, então, aqui, pessoal? Então, muito bem, parabéns. Acho que ficou claro. Se os demais quiserem perguntar alguma coisa. Não? Se a senhora quiser esclarecer depois, depois que o grupo da inovação, aquele lá do nosso vendo, acho que é bom a senhora esclarecer. Até eu achei meio complicado, tá? Vamos esperar, então, o pessoal do outro grupo e a gente conversa. Então, agora é inovação. Muito obrigado. Obrigada a Muito você. obrigado. Inovação nóis. é da Bruna, né? Quem mais, Bruna? Deu certo, Bruna, agora? Deu, caiu na internet lá em casa, tive que ir no meu namorado. Sério? Ai, que desespero. Ah, mas deu certo, então. É Bruna, quem mais, Bruna, que é da tua equipe? Eu, o Júnior, a Lohane, a Jéssica, a Garcia e o Lucas. Tá todo mundo tá aí? namorando. Como que vocês dividiram? Todo mundo vai apresentar? Todo mundo, professora. Tá, quem começa? A Lohane. Lohane? Então, Lohane, o show é seu, tá bom? Olha, gente, tá falando que, nossa, 10 minutos para acabar. Se cair, a gente faz um novo link, tá bom? Tá bom. Tudo bem. Então, pode começar. Tá, eu vou falar sobre a apresentação do trabalho só, daí o pessoal vai falar mais sobre os pontos importantes do trabalho. A gente vai falar sobre a inovação que está nos artigos 360 e 367 do Código Civil de 2002. E a inovação, ela nada mais é do que uma ferramenta jurídica que vem para renovar um contrato, geralmente de obrigações de pagamento, né? Então, ele é feito mais para como forma de renovação mesmo de um contrato, quando as partes querem fazer uma modificação no acordo que foi feito no começo do contrato e aí eles resolvem fazer uma mudança. É isso. Olá, boa noite a todos. Professora, tudo bem com vocês? Então, a inovação... Estão me escutando bem? Pode dar um joinha? Sim, Júnior. Então, a inovação é linda, professora. Eu estava lendo aqui do artigo 360 ao 367. Aí eu não concordei um pouco só com o artigo 367 para eu iniciar a parte que eu estou dizendo do conceito. É assim, que salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de inovação, nulas ou extintas, né? Então, fiquei meio de cara assim com quem escreveu esse artigo do 367. Se ela é nula ou extinta, por que ela vai ter uma inovação? Então, se ela está extinta, ela não tem por que continuar, né? Então, do desenvolvimento da inovação, ela tem vários nomes. Eu já vou dar uma explicação bem mais tranquila de entender. Ela é chamada também de renegociação de dívida, rolagem de dívida também. Na contabilidade pública, ela é chamada de serviços da dívida. Então, se a gente for ver alguma coisa em relação ao poder público, serviços da dívida é uma forma é uma inovação.
E o popular, né, que a gente fala, fui lá no banco, fui resolver um papagaio, né? O pessoal fala assim. É quando, por exemplo, o indivíduo está com hipoteca de imóvel, um CDC ou leasing, né? O CDC é um crédito direto ao cliente, o leasing é um arrendamento mercantil, que ele já está vencido, ele deve cartão de crédito, ele deve tem várias dívidas. Ele vai lá no banco, fala com o gerente da conta dele e transforma essa dívida já vencida, com mora e juros e tal, numa outra dívida, né? Então, seria assim já de início da novação objetiva. Então, ela não altera o credor, né, e nem o devedor, mas a dívida ela se extingue do que estava vencido e vai para uma nova dívida. Acho que seria isso aí a questão. Depois a gente volta. Se tiver alguma dúvida, eu vou passar para a próxima doutora futura. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Eu vou falar então um pouquinho sobre as espécies de inovação. A inovação ela é dividida em duas partes. Tem a real e tem a pessoal. A inovação real é quando existe uma alteração no objeto da relação entre as partes. As partes permanecem, mas as partes em si permanecem iguais. E a inovação pessoal é quando tem uma alteração no polo, pode ser passivo ou ativo da relação. E essa espécie ela é dividida entre ativa, passiva e mista. A passiva é quando tem uma alteração na relação obrigacional dos devedores por delegação ou por expromissão. A inovação pessoal subjetiva por delegação é quando substitui o devedor e tem que ser feita com o consentimento do devedor originário, porque ele vai indicar uma terceira pessoa para resgatar esse débito e todos têm que estar de acordo. Por expromissão, um terceiro assume a dívida do devedor originário e substitui sem consentimento, desde que o credor concorde, mas não precisa ter o consentimento de todos. E a ativa é quando ocorre que o credor originário, por meio de uma nova obrigação, deixa essa relação obrigacional e o outro substitui. Então, fica... isso. Outro substitui e aí fica o devedor quinte com o antigo credor. Então, é um novo devedor que assume essa dívida. E a mista é quando tem uma mudança no credor e no devedor. Então, e alteração também no objeto da obrigação. Tudo isso que eu falei está previsto no artigo 360, o inciso 1º, 2º e 3º, e também ali no artigo 362 do Código Civil. Acho que é isso. Acho que eu falei tudo sobre as espécies. Cadê o Lucas? Lucas Cavalheiro? Isso. Aqui. Pelo menos a fotinha dele tá aqui. Lucas. Cadê o Lucas, Jéssica? Apareceu. Boa noite. Eu vou falar sobre os efeitos da inovação nos negócios jurídicos. Praticamente existem dois efeitos, eu vou explicar bem certinho para vocês. A inovação ela gera efeitos de extinção da obrigação mais antiga e o surgimento de uma nova obrigação com um novo credor, objeto novo. Com o surgimento de uma nova obrigação, os acessórios que acompanhavam a anterior extinguem-se com ela, permanecendo somente aqueles que foram pactuados pelas partes. Então, a inovação ela tem dois efeitos, que é contra a sua obrigação extinta e pela sua nova obrigação. A obrigação extinta, ela se caracteriza pela extinção da dívida antiga, que é substituída pela nova. Aí essa é extinta. Aí, em contrapartida, tem a nova obrigação, que tudo que foi estabelecido, ela continua na nova relação obrigacional, mesmo que nela se mantenha algo na antiga. E praticamente os efeitos é a parte mais tranquila do nosso trabalho, que é apenas dois. Agora a Lohane vai falar um pouquinho. É eu, Lucas. Bruno, perdão.
Então, eu vou falar um pouquinho sobre a aplicabilidade da inovação nos dias atuais. Embora a inovação ela esteja presente no nosso ordenamento jurídico, ela deixou de ser usada devido ao surgimento da cessão de crédito. Então, a inovação, atualmente, ela é utilizada de má fé. Por que ela é utilizada de má fé? Porque quem faz bastante uso dela é os bancos. Quando eles fazem contratos bancários, eles têm o intuito de alterar negociações primitivas. E junto com essas alterações, para inovar o negócio jurídico, eles acabam sanando, deixando passar alguns vícios do negócio jurídico com a nova obrigação existente. Então, embora ela exista no ordenamento jurídico, tem bastante julgado. Atualmente, eu achei até alguns julgados de jurisprudência referente à inovação, que ela não cumpre todos os requisitos quando ela é aplicada. Por quê? Porque deixam principalmente o requisito da vontade de inovar. O que seria a vontade de inovar? Nada mais é do que as duas partes terem a vontade e o consentimento de realizar a nova obrigação, de extinguir a velha obrigação e criar uma nova. Então, encontrei bastante julgados referente a isso. Também tem uma boa questão, que é a questão do fiador, né? Que se o fiador da obrigação precedente, ele não sabe da realização da inovação, ele vai ficar exonerado na nova obrigação que vai ser criada, porque ninguém comunicou ele não teve esse consentimento. E também quase ninguém usa, né? Mas se quando usada de boa fé, ela alcança sim os benefícios, tem benefícios no negócio jurídico que são bem lucrativos, mas sempre dá uma puxadinha pro lado, sempre querendo fraudar uma coisa, fraudar outra, e assim vai. Então, na maioria das vezes, por todos os artigos que eu li atualmente, quem usa a inovação raramente é de boa fé. Sempre é para querer pender a corda para um lado ou pender para o outro. Raramente é de boa fé. Mas também, qual que é a diferença da inovação e a cessão de crédito? Porque a inovação deixou de ser utilizada com o surgimento da cessão de crédito.